A valorização do capitalismo na agricultura do mundo moderno, ganhos maiores em grandes áreas cultivadas sob acelerados métodos de produção, são sistemas econômico-produtivos cada vez mais frequentes. Assim como o descuido do próprio produtor para o seu local de trabalho, o campo. A atenção diária do agricultor com o cultivo e com a colheita, por exemplo, não deixam tempo de sobra para algumas práticas de conservação do meio ambiente. Mas elas são possíveis de serem feitas mudando apenas algumas atitudes no manejo, a toda hora na propriedade. Por que essas práticas são consideradas importantes tanto para a conservação do solo quanto para a conservação dos recursos naturais? Olha, as leiras de contenção de erosão são fundamentais na atividade agrícola. As terras hoje, sendo carreadas morro abaixo, que é o que se chama de erosão, é um dos principais problemas da agricultura em Santa Maria de Jetibá. A fertilidade do solo, ela está limitada a uma faixa de 30 centímetros, mais ou menos, 25 centímetros acima da terra. Com o passar dos anos, o desgaste dessa terra sendo levado morro abaixo pelas águas das chuvas, isso leva ao empobrecimento da terra. E da mesma forma que essa terra, ela sendo carreada, ela vai para a estrada, da estrada ela vai para o rio e prejuízo também para a questão do rio, dos peixes, né, a profundidade do rio, que é o que se chama assoreamento, né, que é o carreamento da terra para dentro do rio. Um exemplo, então, que pode ser feito também pelos produtores é uma barreira de contenção nas margens dos córregos, é isso? Exatamente. Esse trabalho de contenção de solo, de água, ele tem que se originar no alto da propriedade. Ele tem que vir sendo feito de alto a baixo, até chegar no rio. É o que se chama hoje de caixas secas. Existem outros procedimentos também, que são as barraginhas pequenas, feitas à mão, que é o que o proprietário pode fazer em vários pontos da sua propriedade, de modo que todo o esforço tem que ser feito para que a terra não seja carreada morro abaixo. Por quê? Porque a terra é o patrimônio do agricultor, né? É ali que ele tira o seu sustento. E a fertilidade, ela pode acabar. Se a terra for sendo levada, cada ano que passa, for ser levada um pouquinho, então a fertilidade desse solo vai ser cada vez menor. E essa conscientização já começa a acontecer. Morador de Córrego do Ouro, Antônio já faz o uso de algumas ideias. Seu Antônio, me explica por que você começou a criar essas leiras de contenção aqui. Isso daqui, é como vocês estão vendo aí, eu deixo essas leiras para negócio de erosão, para melhoramento da terra e também para a gente mais tarde pensa para os filhos da gente para melhoria da terra, né? A gente vê também um exemplo de uma palha que está aqui logo abaixo da estrada. Que palha é essa? Essa daqui é palha de feijão, tem palha de milho, aí que eu jogo que é restante, que eu não gosto de queimar, isso que é bom para jogar por causa da terra mesmo, né? Você acha que preserva mais, contém mais a erosão? Isso daí é bom para a erosão, que não deixa correr as águas por rio, né? E é bom para as plantas também, né? As chamadas leiras são faixas de contenções que, no caso da propriedade do Antônio, foram usados galhos da poda do café, capina e folhas. Sem essa proteção, a erosão pode se tornar um problema. Conforme podemos perceber, o solo ele tem um perfil de fertilidade que é o perfil de cima. A parte de cima da terra é a parte onde estão as raízes, a fertilidade, o ouro da terra. Essa parte de baixo, essa parte avermelhada, ela não tem fertilidade nenhuma. Aqui nós temos aqui 20 centímetros, 30 centímetros de terra boa, que é essa terra marrom. E a gente percebe que essa terra, ela todo ano, ela vai sendo levada embora para as estradas. A terra melhor da propriedade está vindo para as estradas. Quer dizer, a falta de controle, às vezes, do proprietário rural, de evitar a erosão, de fazer contenções, faixas de contenções, permite que essa terra venha para a estrada, a melhor terra da propriedade. E essa terra, uma vez aqui na estrada, está perdida. E essa camada de terra cultivável, ela tem diminuído também com o passar dos anos, é isso? Exatamente. É bem provável, é bem certo afirmar que há 40 anos atrás, essa camada de fértil, essa camada mais marrom, era o dobro, pelo menos. Ela devia ter uns 40 centímetros de terra, quando talvez essa terra foi desbravada originalmente. Hoje, a gente observa aqui que tem 15, 20 centímetros de terra boa ainda.
E quem sabe daqui a 40 anos, daqui a 30 anos, quando os filhos dos agricultores estiverem cultivando essa terra, o que vai ter restado aqui? Quer dizer, a erosão, o carreamento de terra vai acabar com esse solo. Não vai sobrar a parte fértil dele mais. Só vai ter a parte que a gente chama de horizonte B, que é essa parte de baixo, mais vermelha, que aqui não se produz nada. A terra boa, nós podemos perceber, ela anualmente ela vai indo embora, devido à falta de controle de erosão. Bom, aqui nós temos um exemplo de uma propriedade os canteiros, a horta, são feitos na transversal. Que benefícios que isso causa ao meio ambiente? Exatamente, os canteiros feitos no sentido transversal ao corrimento da água, eles têm o mesmo efeito que aquelas leiras que a gente observa quando você já tem um terreno limpo, capinado. Ou seja, eles barram o deslocamento da água morro abaixo, com isso evitando que a água ganhe força para provocar erosão, que por sua vez essa erosão ia levar a terra para baixo e essa terra acaba chegando aos rios, né? Então todo esse sentido de capina, de acúmulo de terra, fazendo uma espécie de barreira, tudo isso é uma prática preservacionista que favorece muito a conservação da fertilidade do solo, porque ela retém ali os adubos e retém a água também. Então essa prática de conservação do mato, do capim, ela é totalmente favorável a essa preservação. Exatamente, o capim ele é necessário. O capim não pode competir com a planta, mas ele precisa existir na propriedade. Existe um equilíbrio biológico necessário entre insetos, entre outros fungos, entre bactérias, entre toda a vida microbiológica que ela precisa existir, e o capim é onde esses animais, esses microinsetos, eles têm um espaço deles existirem, se desenvolverem. E ele também, o capim, uma vez que ele vai ser cortado, com uma certa altura, ele está incorporando, ele está fazendo o ciclo natural de incorporação da matéria orgânica, né? Que ele cresceu e depois ele vai ser capinado e vai ser decomposto no solo, e isso vai só enriquecendo o solo. Com uma propriedade orgânica em Rio Parasita, Almerindo sabe dos benefícios da preservação e observa diferenças na propriedade. Primeiro que nós estamos conservando nosso solo, né? Que a gente começou nessa área nova, então a gente começou a mudar o sistema de canteiro, fazer atravessar, né? Tipo curva de nível, né? Para manter a erosão, a água não levar as terras para baixo, né? E também a matéria orgânica, né? Em si, né? Aqui o mato que existe no meio dos canteiros, no meio das plantações, vocês preservam, não tiram? Não, nós preservamos. E depois, quando estiver bem sujo, a gente incorpora, né? Para se tornar matéria orgânica dentro do solo, né? E também como fonte de fibra, né? Para não dar firmeza no solo, né? Para não ficar aquela terra solta, né? A queima do mato, essa queima que a gente vê em muitas propriedades, ela empobrece muito o solo, como que funciona? Exato, o fogo, ele por si só é um elemento destruidor, o fogo mata a vida, toda a vida. Então quando você queima o solo, você queimando a matéria orgânica, além de você eliminar aquele material que iria compor o ciclo, né, de material que vai se decompor, vai abastecer o solo com outro tipo de nutrientes, e também você queima os micro-organismos. O calor excessivo queima insetos pequenos, queima as minhocas, queima outros fungos, bactérias que porventura eles deveriam existir ali para fazer parte da biodiversidade. Então torna o solo estéril, um solo sem bichos, sem os elementos necessários, aquela composição ideal do equilíbrio ecológico. Bom, esta aqui é uma estrada, ela está totalmente coberta de mato que para muitos representaria um descuido, mas na verdade não é isso não é, Mário? Na verdade ela representa uma prática totalmente ecológica, é isso? Exatamente. Aparentemente, uma estrada dessa seria condenada na maioria das propriedades. Talvez a pessoa poderia ser até chamada de preguiçoso, de relaxado, mas ao contrário, ela está fazendo a coisa correta. Por quê? Aqui não é um lugar de plantio. Qualquer espaço que não é de plantio, o mato deve ser preservado. A finalidade desse mato existir, primeiro, é manter a biodiversidade biológica, insetos, pequenos animais, até mesmo fungos e bactérias benéficos, que seriam, na verdade, predadores daqueles outras pragas que poderiam acometer as plantas. Se os insetos
não tem um ambiente nativo para eles existirem, então obviamente eles vão para cima das plantas cultivadas, que são as lavouras. Segundo, o mato impede que a chuva, principalmente as grandes chuvas, ganhem força e corram morro abaixo, porque o mato ele é uma barreira. A água da chuva, quando ela passa aqui, ela já quebra, a terra que porventura viesse junto já fica por aqui. A infiltração de água nesse terreno é total. Então, quer dizer, é uma coisa que ecologicamente é perfeita. De vez em quando ele pode roçar, quando isso estiver já atrapalhando, né? Quando ele achar que está incomodado um pouquinho pelo mato. Mas o mato novamente cresce e ele está sempre aqui, protegendo a terra, protegendo a vida biológica, infiltrando água no solo. Então por que as pessoas não praticam, então, não deixam essas encostas cobertas de mato? Bom, primeiramente que eu acredito que elas desconhecem a importância desse equilíbrio ecológico. E segundo, por uma questão cultural. No passado, é comum a gente escutar isso na roça. No passado, era chamado de preguiçoso, chamado de desleixado, quem tinha o seu terreno com um pouco de mato. Então, um com medo da crítica do outro, todo mundo deixava a terra limpa, porque não havia uma preocupação com a questão ambiental. Então é uma questão cultural, as pessoas não gostavam da terra suja. Era bonito, era o certo ter a terra totalmente limpa, sem mato nenhum. Isso era o correto. Só que hoje a gente percebe, com as novas preocupações ambientais, com os novos problemas ambientais que a gente observa, né? Erosão, assoreamento de rios, a gente observa que isso é uma coisa que tem que ser revista. Nós é que somos um ser que temos que aprender a conviver em harmonia com a natureza. Então, todas essas práticas é as que deverão ser adotadas nos próximos anos para evitar esses conflitos ambientais que estão acontecendo no mundo, é isso? Exatamente. Hoje em dia é muito forte a preocupação com as gerações futuras, porque o filho do agricultor, ele vai herdar essa terra para cultivar. Hoje ele está com 10 anos, 15 anos, e daqui a 50 anos a gente imagina e espera que ele esteja morando aqui, cultivando essas mesmas terras. Então, a fertilidade da terra não pode ser perdida, porque nós já falamos, o perfil fértil do solo ele é limitado, ele é apenas uma faixa de mais ou menos 30 centímetros. Então, tudo deve ser feito para que essa terra não escorra, que ela não vá embora, porque ela não retornará mais. E se esse perfil do solo for acabando com o passar dos anos, o que será das gerações futuras? Que terra que os filhos desses agricultores hoje vão herdar? Então essas práticas que no passado eram um absurdo, hoje na verdade são uma necessidade. Trabalhar hoje pensando no futuro, uma tendência crescente que pode parecer difícil para muitos, mas que com certeza ainda será uma necessidade para todos.